Biografia do autor Jorge Amado. Jorge Leal Amado de Faria nasceu no dia 10 de agosto de 1912, no distrito de Ferradas, município de Itabuna, no sul do estado da Bahia. Viveu sua infância em Ilhéus e depois mudou-se para Salvador, onde estudou no internato Colégio Antônio Vieira. Desde jovem se envolve com a vida literária e começa a escrever para o jornal Diário da Bahia. Fundou a Academia dos Rebeldes, grupo de jovens artistas, sobretudo literatos, empenhados em renovar a literatura baiana. Já no Rio de Janeiro, publica seu primeiro romance, com 19 anos, intitulado O País do Carnaval, de 1931. 2 anos depois, casa-se com Matilde Garcia Rosa, com quem teve uma filha. Em 1935, torna-se bacharel em Direito pela Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro. Foi preso 2 vezes por apresentar ideais socialistas e comunistas, sendo assim exilado do país. Personagens principais da obra. A personagem principal da obra se chama Gabriela, que é uma retirante que foge da seca e possui grande vitalidade. Ela é muito bem disposta e animada. Chama a atenção por onde passa. Todos os homens a desejam, o que provoca o ciúme de Nassib. Não é dada a relacionamentos sérios que causam nela uma sensação de prisão. Gabriela é uma representação de uma mulher nordestina sensual, batalhadora e livre. Em seguida, temos Nassib. Esse é um personagem fundamental na trama, por sua relação com Gabriela e por ser o proprietário do bar Vesúvio, que serve de ponto de encontro para a sociedade local. Ele é um imigrante sírio e o primeiro homem a se encantar por Gabriela. É descrito como alto, cabeça chata, com bigode grande e a boca de sorriso fácil. Ele representa a pluralidade do povo brasileiro e a classe média da época, que exercia poder e influência no sertão. Tônico Bastos é o filho do coronel Ramiro Bastos e possui fama de conquistador, fazendo muito sucesso entre as mulheres. Foi padrinho de casamento de Nassib e Gabriela. Malvina, mulher jovem muito controlada por seu pai, corajosa, ela luta por seus direitos, foge da cidade para não se casar, forçada com alguém que não escolheu. Capitão Miguel Batista de Oliveira, o capitão, é o principal aliado de Mundinho Falcão e uma das principais personalidades da cidade. O coronel Ramiro Bastos é um dos mais antigos moradores de Ilhéus, considerado o cacique local. É totalmente contra a política progressista de Falcão e representa o coronelismo do sertão. Temos Josué, que é o noivo de Malvina e amante de Glória, Rômulo, que é o engenheiro contratado por Mundinho Falcão para estudar e melhorar o porto de Ilhéus, e por fim, Glória, que é amante do coronel. Síntese da obra. Pois bem, a obra trata-se de uma história de amor entre Gabriela, que era morena feita de cravo e canela, que conquista o amor do árabe Nassib e desafia os costumes de sua época. O romance é ambientado em Ilhéus dos anos de 1920, que era uma cidade do interior baiano que passava por súbitas transformações graças à riqueza que a cultura do cacau estava trazendo para a região. Tudo começa quando a cidade ela está em conflito com a notícia de um duplo assassinato. O fazendeiro Jesuíno Mendonça, que não era homem de aceitar mansamente que lhe colocassem cornos, como se dizia na época, ele mata a tiros a sua esposa e o cirurgião dentista, que era um moço recém-chegado a Ilhéus, e pelo visto era bem afoito a conquistas perigosas. Mesmo envolvido pela comoção dessa notícia de honra e sangue, o árabe Nassib tem que se confrontar com a brusca mudança. Essa sim era a mudança de afetar seus interesses. Filomena, que era sua cozinheira do seu bar, ela partiu para viver com seu filho,
deixando justamente às vésperas de um importante jantar encomendado. Então, Nassib, movido, por essa necessidade urgente de empregar uma nova cozinheira, ele acaba contratando Gabriela, que era uma sertaneja retirante que chegava à cidade há pouco tempo, em busca de trabalho. Meio desconfiado, por não conhecer Gabriela, por não conhecer seus dotes reais, Nassib, mesmo assim, ele arrisca a levá-la para o seu restaurante. E logo ele ficara surpreendido pelos predicados de Gabriela, que vão muito além dos segredos da boa cozinha. Percebe-se na obra que não passara muito tempo para que Nassib ele se apaixone pela liberdade, beleza e sensualidade dessa retirante. E mais cedo ainda, ele percebe esse fascínio que ela é capaz de despertar em todos que se aproximam dela. Então, essa narrativa envolvente, ela é recheada de ciúmes, rompimento e reviravolta. O grande conflito de Gabriela é que, por mais que ela fosse uma mulher simples, humilde e sem estudos, ela tinha para si mesma que ela queria ser livre. Ela queria fazer o que tivesse vontade. E, acima de tudo, ela queria deitar com quem ela quisesse, ela queria namorar com quem ela quisesse, ela não queria um homem mandando nela. E olha só que coisa descarada para aquela época, Mas, por pressão do patrão, pressão de Nassib, ela acaba sendo convencida a se casar com ele, de papel passado e tudo, uma coisa bem tradicional. Decidi, quero casar com você. Casar pra quê? Você nasceu, não precisa não. Nassib, ele não é um personagem ruim, ele era um personagem legal, mas ele é um homem do tempo dele. Ele se apaixona por Gabriela perdidamente, e na cabeça de um homem daquela época, não tinha demonstração de respeito maior para uma mulher do que se casar com ela. E depois, colocar dentro de uma casa, escondida do resto do mundo, só com olhos para ele. É a visão da época. Mas, para Gabriela, isso não interessa. Não interessa igreja, não interessa casamento, aliança, fidelidade. O que realmente importa para ela é ser feliz. E ela vai lutar para ser feliz. Então, vemos a importância dessa narrativa, o quanto ela é interessante. E podemos ver também que o autor, ele destaca, ele dá um pouco de atenção a essa mensagem feminista, visto que não é esse feminismo sofisticado e evoluído que temos hoje em dia na internet, na TV e nas campanhas, até porque estamos falando do século XX. Mas mesmo assim, Jorge Amado, ele cria essa personagem que desafia esse modelo de comportamento, esse padrão de conduta imposto pela sociedade para que as mulheres elas fossem consideradas mulheres de bem. Na obra Gabriela Cravo e Canela, existem temáticas muito importantes, e uma delas é o coronelismo. Na página 31 há um trecho interessante que diz: o doutor não era doutor, o capitão não era capitão, como a maior parte dos coronéis não eram coronéis, poucos em realidade. Os fazendeiros que nos começos da República e da lavoura do cacau haviam adquirido patentes de coronel da Guarda Nacional. Ficara o costume, dono de roça de mais de 1000 arrobas, passava normalmente a usar e receber o título que ali não implicava em mando militar, e sim no reconhecimento da riqueza. Esse trecho ele fala da maioria das figuras masculinas na obra que eram representados como fazendeiros, donos de terra, e assim eles ganhavam o título de coronéis por possuir um grande poder político e econômico, não por uma patente, mas sim pelo poder e a riqueza que eles tinham. Outra temática bem importante presente em toda a obra é o erotismo. Na página 101 há um pequeno trecho que diz: a casa de Glória ficava na esquina da praça, e Glória debruçava-se à tarde na janela, os robustos seios empinados como numa oferenda aos passantes. Uma e outra coisa escandalizavam as solteironas que vinham para a igreja e davam lugar aos mesmos comentários, cada dia na hora vespertina da prece. Falta de vergonha. Os homens pecam até sem querer, só de olhar. Até os meninos perdem a virgindade dos olhos.
A áspera Doroteia, toda em negro de virginal virtude, atrevia-se a murmurar em santa exaltação. Também o coronel Coriolano podia botar casa para a rapariga numa rua de canto. Vem e planta com ela bem na cara das melhores famílias da cidade, bem no nariz dos homens, pertinho da igreja. Isso até ofende a Deus. Esse trecho, ele fala sobre a questão do erotismo, está bem presente em toda a obra. E ele não está associado a serviço do desejo masculino, mas sim uma forma das mulheres daquela época serem agentes do próprio desejo, sendo assim algo de satisfação própria. Ou seja, não era para satisfação do homem, mas sim era algo que ela gostava de fazer. Outra temática bem importante aí em torno da obra é a questão do adultério. E na página 105 há um trecho que diz: o capitão e o doutor voltavam-se curiosos, fregueses levantavam-se, Nassib viu Josué, e com ele várias pessoas movimentando-se apressadas na avenida. Finalmente o negrinho Tuísca fez-se ouvir. O coronel Jesuíno matou Dona Sinhazinha e o doutor Osmundo. Tá tudo lá no meio do sangue. Esse trecho fala sobre o alvoroço na cidade, ocorrido pelo crime passional do coronel Jesuíno, ao descobrir o adultério da esposa, Dona Sinhazinha, com o doutor famoso da cidade, Osmundo. Ele mata os dois, tanto o amante como a esposa. Quando esse crime ocorre, a cidade concorda com o ocorrido, pois naquela época o homem tinha o direito de lavar sua honra, de manter ali a sua identidade. Porém, no desenrolar da trama, o coronel acaba por ser preso e se torna o primeiro coronel a ser preso por cometer um crime. O que não podia faltar como temática nessa obra é a questão do conservadorismo e inovação. Na página 89 há um trecho que diz: Diógenes com sua barba. O senhor sabe, isso aqui ainda é um lugar atrasado. Essas danças dela, quase nua, as famílias não vêm. Enche de homem, afirmou Nassib. Diógenes estava cheio de dedos para explicar, não querendo confessar ser ele próprio protestante púdico. Quem se sentia malidrado com as danças ousadas de Anabela é coisa para cabaré. Não fica bem no cinema. O doutor, muito cortês e fino, desculpava a cidade ante a sorridente artista. A senhora desculpe, terra atrasada, onde as ousadias da arte não são compreendidas, acham tudo imoral. A sociedade repudiava o estilo de vida de muitas mulheres por viver deliberadamente, de maneira dissoluta. Esse trecho da obra serve como base para a representação do conservadorismo e representação da mulher em alguns locais. Nassib, um dos personagens principais, repudiava a situação por conta do cinema ser um local público, que era muito visitado por muitas famílias tradicionalistas, que não aceitariam tal feitos no local. Por outro lado, temos Diógenes, que aceitava tudo e prezava pela inovação, até entrar em consenso de enviar a moça para o cabaré, que lá seria aceita e o público era outro, diferente do cinema. Bom, apesar de se passar em um período específico da história do Brasil, muitos dos temas abordados na obra ainda são relevantes no dia de hoje, e eu vou fazer uma contextualização de dois momentos relacionados com ocorrências da atualidade. O primeiro é o machismo e o empoderamento feminino. Na obra é retratada uma sociedade patriarcal, na qual as mulheres enfrentam diversas formas de discriminação e opressão. Gabriela, a protagonista, ela é um exemplo disso, sendo constantemente subjugada e desrespeitada pelos homens ao seu redor. Esse tema ainda é bastante atual, visto que o machismo e a desigualdade de gênero persistem em muitos aspectos da sociedade contemporânea. No entanto, paralelamente, temos visto um movimento crescente de empoderamento feminino e a luta pelo direito das mulheres. Um exemplo recente disso é o movimento Me Too, que ganhou força nos últimos anos e tem denunciado casos de assédio sexual e violência contra a mulher em diversas áreas, desde o entretenimento até a política e o ambiente de trabalho. Notícias como denúncias de assédio, disparidades salariais de gêneros e debates sobre representatividade feminina nos espaços do poder podem ser relacionados com a temática presente em Gabriela, Cravo e Canela. E o segundo é sobre a desigualdade social e exploração dos trabalhadores. A obra de Jorge Amado ela retrata uma sociedade marcada pela desigualdade social, na qual a elite econômica domina e explora os trabalhadores mais pobres.
Esse tema ainda é muito presente na realidade brasileira, especialmente em contextos de concentração de terra e exploração econômica. Recentemente, houve várias notícias e reportagens sobre a desigualdade de renda no Brasil, destacando como uma pequena parcela da população detém a maior parte da riqueza do país, enquanto a maioria enfrenta condições precárias da vida de trabalho. Além disso, questões como o trabalho escravo, especialmente em áreas rurais e na indústria da moda, têm sido denunciadas por organizações de direitos humanos e pela mídia. Essas situações ecoam as injustiças retratadas na obra de Jorge Amado, demonstrando que, apesar das mudanças ao longo do tempo, muitos dos problemas sociais ainda persistem e precisam ser enfrentados.